boa noite, meus amigos. Estamos começando mais um episódio do Pod Lu. E vocês que estão nos assistindo, não se esqueçam de assinar o nosso canal, curtir e ativar o sininho. E a nossa convidada especial nesse Outubro Rosa é a empresária Cláudia Savioli. Cláudia tem uma história linda, recheada de fé, força e muito amor. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Lu. Obrigada por ter me chamado. Né? Eu que É agradeço. sempre muito bom poder compartilhar, né? Todos os momentos, os bons e os ruins. E boa noite a todos que estão assistindo a gente, né? Cláudia, quero agradecer imensamente sua presença aqui. E eu tenho histórias, assim, nossa, muitas histórias lidas, né, a respeito de mulheres que passaram pela experiência que você passou, pelo câncer de mama, e nós estávamos, inclusive, conversando um pouquinho aqui antes de começarmos, que é uma história muito sua, um momento que, por mais que, né, você tenha todo um apoio de amigos, família, muito amor, e eu tenho certeza que você teve tudo isso, mas foi um momento só seu. E eu queria que você nos contasse um pouquinho. Então, Lu, eu fui diagnosticada com câncer de mama em outubro. Né? Foi no dia 1º de outubro que eu recebi o exame, veio de um exame preventivo. Né? Na verdade, eu já estava sentindo um carocinho, mas a gente nunca acha que é nada, né? Mulher tem disso, nunca Sim, acha que é nada. nunca. E decidi fazer, era já a época mesmo de fazer a mamografia, e aí fui fazer. E aí, no dia 1º de outubro, eu peguei o resultado. Eu posso te dizer que foi um dos piores dias da minha vida. Né? É um momento que você pega aquilo escrito carcinoma ductal invasivo. E aí você fala, o que é isso? Né? Primo do câncer? Né? Porque a gente não entende. A gente sabe o que é um câncer, mas a gente não sabe nada sobre as especificações dele. Né? E aí, o que eu fiz? Fui para o Google. Né? Doutor Google, claro. Doutor Google, e aí, olha o Doutor Google, e aí eu vi que realmente era um câncer, e me saiu o chão. Né? A primeira coisa que você pensa é que você vai morrer, que você vai deixar sua família, que você vai deixar todas as suas responsabilidades, né? Porque você pensa na empresa, você pensa na mãe, no pai, nos filhos, no marido. Enfim, foi muito, 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 muito triste. E aí a primeira pergunta que vem, né? Por que eu, né? Por que eu? E, Por que eu? Cláudia, você sempre fez exames de prevenção. Então, isso foi Sempre. o resultado de um preventivo. Sim, desde os 35 anos. Né? Então, eu tive o câncer de mama com 45 anos. Né? Então, assim, realmente foi depois de 10 anos, né, de De prevenção que ele prevenção. acabou vindo. E quando você recebeu a notícia, você estava sozinha? O Sérgio estava com você, a família? Como é que foi isso? Então, na verdade, assim, eu peguei a mamografia. Quando eu peguei a mamografia, deu BIRAD-5, né, que é o código para a gente saber o grau, né, de preocupação. Né? Sim. E o BIRAD-5 já era querendo dizer que 95% era a certeza de ser um câncer. Que aquele nódulo. Mas eu confiava naquele 5 e eu falava, imagina, não vou ter nada, não é nada não, né? Deve ser uma displasia, alguma coisa. E aí todo mundo ficou preocupado, inclusive minha filha e o Sérgio, meu marido, estavam no carro comigo quando eu abri. Foi aquela preocupação, né? Mas tinha que fazer a biópsia, né? Não tinha como saber. E aí, quando veio o resultado dessa biópsia, eu decidi abrir no momento sozinha. Né? Eu tinha medo e não queria que ninguém, naquele momento, até nesse momento, a gente quer Poupar, né? as pessoas. Né? As pessoas a que a gente quer gente ser a Mulher ama. Maravilha. Né? E aí eu abri. E aí foi
Foi muito triste e foi aquela o primeiro questionamento é por que eu, né? E você chora, você se desespera, mas aí depois você já pensa, né? Por que não eu, né? É muito estranho isso, né? A gente ainda tem um preconceito muito grande com o câncer, né, Lu? Sim, enorme, né? Eu E eu acho que é lembro, bem isso que você falou. A gente sabe que tem o câncer, a gente faz o preventivo todo ano, mas eu imagino que quando chega um resultado desse, primeiro, o que isso significa, né? Em todos os sentidos. O que isso significa quanto a prognóstico, quanto a diagnóstico, quanto a tratamento, tratamento, né? sim. E como preconceito, porque a primeira coisa também que vem na cabeça, né? Poxa, isso é um castigo, né? Porque eu sei que grande parte, né, das mulheres pensa assim, né? Poxa, mas se eu estou com câncer, será que é porque eu fiz alguma coisa errada, né? Ou me alimentei mal, não fiz atividade física o suficiente. É a primeira coisa que a gente pensa, né? E na verdade é, eu acho que Na é isso que a verdade, gente tem que se questionar, né? Por que exato. não eu, Por que né? não eu? E eu acredito muito que não é um castigo, que isso é um milagre, não é? Porque Sim. você ter tido essa descoberta num preventivo, às vezes a gente ora tanto e eu oro muito, você sabe disso, orei muito durante, né, toda a Gratidão. sua doença, todo esse momento, mas eu sempre tenho comigo que o milagre está acontecendo ali, né? Porque às vezes a gente ora por um Sim. milagre, e o milagre é esse, é você conseguir diagnosticar no momento possível, né, de ser tratado. É impressionante o tamanho da fé que a gente consegue evoluir com todo esse momento, assim, sabe? Em todos os momentos, a gente tem a certeza de que você vai se curar. É uma coisa que vem de dentro, né? E é o que eu falo. A gente tem que parar com o preconceito do câncer, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, né? Ai, não fala nem esse nome, que esse nome, É, né, é maldito, né? E na verdade não. O câncer, pelo menos para mim e para grande parte de mulheres que eu já conversei sobre isso, foi um professor. creio até Foi, que um libertador, sim, né? porque ensinou tanta coisa, Lu. É. Ensinou tanta coisa. E aquilo que eu estava falando antes, né? A questão das insônias, né? Porque quando você faz o tratamento, até porque eu tive que tirar um quadrante, então eu fiz uma cirurgia, depois eu fiz químio e depois eu fiz rádio. E na época da químio é a parte mais assim. Mais dolorosa, Eu falo que é a mais mais difícil. difícil, Ela é a mais difícil. A mais dolorosa eu acho que é a a rádio, rádio. né? Mas a químio ela te desmonta. É como se ela te desse um tempo para você se ressignificar, sabe? Então, e eu sempre tentei ver isso como um lado positivo, né? Então, São muitos efeitos colaterais, Claudinha? cada mulher tem o seu, né? Por isso que eu falo, o câncer, gente, ele é muito Muito individual, né? individual, né? É. Ele vem para o corpo e cada corpo é um corpo. Então, eu percebo isso, né? O que eu tive, algumas não tiveram, mas assim, a maioria das vezes é a insônia, dores no corpo, né? Principalmente dores na cabeça, um pouco de enjoo, né? Mas a insônia é a que mata, né? Porque É, ali né? você vê todo mundo dormindo e você ali pensando naquilo que você está tendo, né? E cansada, eu imagino, né? Porque é uma Sim, insônia junto com um cansaço, com uma preocupação, né? sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo, né? A hora que você realmente acorda, levanta, arregaça a manga e vamos lá, porque é mais um dia, né? Então, não parei de trabalhar, Você né? não parou nem um minuto, Cláudia. Não, não. Só durante a químio, que, na verdade, assim, são 3 dias após a químio, você fica muito debilitada. Então, pelo menos no meu caso, fiquei muito debilitada. Então, não dava, não tinha condição. Mas
Todos os outros dias eu trabalhava, nessa semana da quimio eu trabalhava em casa. E na outra eu não via a hora de chegar para mim poder sair, né? E outra coisa também, assim, comigo não teve dessa de achar que... Por quê? Porque com a quimio eu perdi os cabelos, né? E essa transição foi muito interessante. Como foi? Conta pra gente. Porque você ficou linda, né? Ah, Você usava uns lenços obrigada. maravilhosos, Então, assim. isso é que foi bom. Né? Isso foi muito bom, porque, na verdade, quando eu comecei a ficar careca, porque com o tempo a quimio vai te tirando os cabelos, né? E aquilo doía. E aí eu chamei o Diego, né, um cabeleireiro, um amigo, e aí eu falei para ele, eu preciso raspar o cabelo, mas eu não queria ir aí, né? Porque o cabelo ele cai, Cláudia. Cai, ele vai caindo. Ele vai caindo. E ele espeta. Eu tenho a sensação de que ele fica dolorido. Então, se você deitava no travesseiro, aquilo doía muito. Então, era assim, e a própria médica, a oncologista, falava para mim, ela falava, Cláudia, você vai saber a hora, né? Calma, porque a primeira coisa que a gente fica com medo, quando fala que vai fazer a químio, é o cabelo. É o cabelo. Ainda mais nós que somos super vaidosas, Sim. né? A mulher já está mexendo com a mama, que é algo muito importante para a gente. Verdade. Né? E ainda o cabelo, como vai ser isso? E eu acho que um dos momentos, assim, gente, vou ter que, não tem jeito, eu vou ter que acabar me intrometendo um pouco nessa história, porque Cláudia é uma mulher que eu amo profundamente, que eu admiro, que tem uma força, uma luz, é algo de outro mundo. Mas um dos momentos que eu chorei e que eu mais me emocionei foi exatamente quando você raspou o cabelo, que o Sérgio raspou também. Sim. E aquilo eu achei uma prova de amor, eu achei uma coisa tão linda, né? Porque é muito forte pra gente, né? Pra gente que é mulher, que é vaidosa. É um momento muito difícil, né? E assim, era uma hora que eu precisava, não tinha mais como ficar com aquele cabelo, né? E aí foi quando eu chamei o Diego falou, Cláudia, eu vou na sua casa, eu corto com você. E aí ele veio, ele tirou, a gente lembra até daquela cena da novela, né? Sim. Falei, só não põe a música, porque aí eu vou chorar mesmo, né? E aí ele tirou, e aquilo para mim foi um alívio. Eu achei que eu ia chorar, que eu ia ficar muito mal. Não, foi um alívio, foi um alívio. Então, assim, conforme ele ia tirando, eu ia ficando mais alegre, mais tranquila, mais leve. E aí fui tomar banho. E falei, aí o Diego falou para mim, não, vai, toma um banho para tirar o cabelo, né? Porque era bastante cabelo. Assim, ele falou, então eu fico te esperando aqui. Eu achei meio estranho, mas eu falei, bom, né, acho que ele quer ver se não ficou falha, né? Sim. E aí fui tomar banho. E aí, quando eu voltei, tomei banho rapidinho, quando eu voltei, o Sérgio tinha cortado, né? E, nossa, assim, eu falo que eu e o Sérgio, a gente, alma gêmea, né? Né? Eu sei do amor dele por mim, assim, e ele também sabe do meu amor por ele. Então, eu acho que a maior prova, né, não poderia existir, assim, né? Então foi muito bonito e me deu uma força danada. E a maior força que ele me deu foi que eu sempre adorei, né, um selfie. Sim. Amava tirar selfie e tal. E aí ele virou para mim e falou assim, por que você não tira uma selfie agora? Você ficou bonita, careca. Eu falava, não, imagina o que vão achar de mim, né? E aí ele foi me dando força, e aí um dia, um sábado, foi logo em seguida, assim, eu decidi tirar. Então, tirou eu e ele uma foto juntos, né, careca, e aí eu acabei contando para todo mundo o que realmente estava acontecendo, né, porque só as pessoas muito próximas sabiam, né. E eu imagino que foi algo muito libertador também, né, Cláudia? Sim, maravilhoso, porque você compartilha, né? É o que eu falo, o câncer, gente, ele ensina muito, porque óbvio que é cada um, né? Mas naquele momento o compartilhar para mim foi mostrar para todas as pessoas que aquilo não era um bicho de 7 cabeças, que né? Poderia acontecer com qualquer um, porque até então você
era uma mulher extremamente saudável, Sim. feliz, né? Tudo certo, não é Tudo isso? certo, é isso Eu mesmo. digo, tá tudo certo. É isso mesmo. É assim, né? A gente fala que tá tudo certo, mas não tava, né, Lu? Por Não, que né? não? Porque assim, eu era a Mulher Maravilha, É. sem a roupa e o corpício dela, né? Mas eu Oh, era, não, né? com a roupa Então, e o corpite, sim. eu era a Mulher Maravilha, né? A gente tem uma ansiedade absurda, né? Nós mulheres, assim, eu falo que a ansiedade é excesso de futuro, né? A gente pensa tanto no futuro, mas tanto, né? Como vão ser os filhos? Ai, porque a gente precisa prepará-los e, ai, como é que eu vou fazer para fazer, É uma né, o relatório? preocupação, né? É o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a gente tem que aprender a viver mais o hoje. Né? Eu acho que esse excesso de futuro atrapalha demais. E eu acho que era isso que estava acontecendo comigo. Né? Eu era meio workaholic, né? Então era. E isso mudou? Lu, eu posso dizer que hoje eu sou mais tranquila. Eu sou mais tranquila. Eu acho que, óbvio, eu sempre gostei do meu trabalho, mas ultimamente eu tenho dado mais valor para mim. Né? Para as coisas simples. Sim, sim, total, total. Né? Eu amo viajar, né? Então, assim, para mim, pôr do sol era uma coisa linda, legal, tal, para tirar foto, né? Hoje, gente, é de uma essência, porque o pôr do sol para mim hoje é a coisa mais linda do mundo, sabe? Ela me ressignifica todos os dias, sabe? Quando eu vejo que eu já estou de saco cheio, já não aguento mais, né? Ai, porque eu estou cansada, tal. Eu vou lá para os meus pôr do sol que eu tenho e olho e falo, olha, tá vendo? É incansável, né? Ele Deus vai tá e ali, volta né? todos os dias, né? Tem dias que brilham, tem dias que nem tanto, né? Sim, mas Mas ele tá tá lá, ali. né? Tá ali, Então né? eu acho que é isso. É isso que a gente tem que fazer, né? E a força, Claudinha? Da onde veio tanta força? Bom, eu acho que primeiro da minha família, de Deus, né? O que eu falei, minha fé aumentou, evoluiu, ela ressignificou. Hoje eu converso com ele o tempo inteiro. Ele, sabe, ele foi meu melhor amigo, porque nem Sônia era ele que estava ali, né? Me Sim. dando a mão, né? A minha família, meus filhos. Foi numa época foi em 2018, então foi a época que eles estavam se formando, Foi. né? Então eu Para prestar tinha, vestibular, né? sim, então assim eu tinha que mostrar para eles o quanto forte a mãe era para estar junto deles ali também, né? Porque não era justo, né? Eu estar no meu momento e eles esperarem todo o tempo da escola escolar para chegar ali, né? E ser uma coisa chata, né? Então, eu acho que eu soube levar isso muito bem, assim, né? Tanto que na formatura eu coloquei o meu melhor lenço, né? Chamei maquiador e falei: me deixa linda, tenta tirar essa cara de químio e me deixa linda, porque meus filhos merecem, né? Então é isso, eu acho que é E isso. como eles viveram esse momento? Foi diferente? Eh, a Cláudia tem dois filhos lindos, a Ana, que é uma quase médica, Sim. né? E o Renan, que é um príncipe. Renan faz, na verdade, faz Relações economia internacionais, e relações internacionais, né? E como eles viveram esse momento com você? para eles, Lu, foi mais natural, eu acho. Assim, lógico, eles sofreram muito, eles se preocupavam demais, né? Mas eu acho que eles viam que a mãe era forte, Eles né? sabiam, né? Eles sabiam a mãe que eles tinham. Então, assim, eu acho que eu não precisei me preocupar tanto com isso, assim. Foi muito bom para os dois lados, porque eu também sabia que eles eram fortes o suficiente. A gente conversava muito, a gente Sim. falava muito sobre esse assunto em casa. Então, eu acho que foi uma fortaleza, assim, dentro de casa, né? Medo, Cláudia. Lógico, mas eu acho que o medo ele só apareceu na hora que você vê o diagnóstico, o exame. Porque, na verdade, você não entende aquilo, né? Sim.
Você não entende. Então, você fala, eu vou morrer. O que é grau 2? Né? Nossa, está falando aqui que tem 98% da área tomada. O que é essa área? Né? É minha mama inteira. Né? Então, assim, você não sabe nada. Não, né? Então, aquilo dá um medo, dá uma insegurança, né? Mas depois, nenhum momento eu tive medo. Eu não tive medo de químio, não tive medo de rádio, né? O tratamento ainda continua, né? A minha remissão só vem em 2026, mais ou menos. A gente continua com o tratamento com anti-hormônio, né? Que também não é fácil. Que também não é fácil, né? Não é fácil. Esse tratamento inicial da químio, da rádio, da cirurgia, foram quantos meses? Então, eu fiz 27 de outubro, eu fiz a cirurgia. Depois de um mês, eu comecei as químios. Acabei elas em março. E em maio, eu já estava saindo das rádios, né? Então, foi um processo em torno de 7 meses. 7 meses. E aí, já nesse período, você já sabia o tempo que você teria que tomar de anti-hormonais. Sim. Esse diagnóstico, ele já é praxe. Ele já é praxe. Geralmente, assim, antigamente eram 5 anos de tratamento. Agora, eles passaram para 10. Para 10. Né? E que bom. Que bom, porque são 10 anos que você deixa de ter o hormônio, principalmente eu, né, que era um problema hormonal. Então, eu tomando esse anti-hormônio, eu fico sem ele no corpo. Né? E por 10 anos, né, a gente faz uma prevenção, ou seja, né, eu tenho pequenas chances de ter aí um câncer novamente. Um câncer novamente. E esse tratamento agora, como é? Então, Lu, por tirar os hormônios, né, femininos, né, então assim a gente tem muito problema com cansaço, né, a fadiga vem muito. Né? Dores, Cláudia? Sim, artrite, né? Gente, cada um tem o seu, né? E eu estou falando do meu, porque tem pessoas que eu converso que falam, eu só tenho uma dor de cabeça, né? Aí quando eu acordo, eu tenho um pouquinho de tontura, dores nas mãos, né? No meu caso, é à tarde, o meu problema é à tarde. Então, depois das 5 horas da tarde, a Cláudia perde energia, né? Parece que a energia vai a zero. Mas, enfim, é tudo muito suportável. Né? É suportável, Lu. É um tratamento, não deixa de ser um tratamento. Né? Então, a gente é paciente oncológica. Né? Então, o próprio nome fala. A gente tem que ter paciência, gente. Não tem jeito. Assim. Mas eu sou grata, gratidão a Deus por estar aqui, por ter tido cura. Né? A cura veio e foi tudo muito rápido, deu tempo de tirar um quadrante. Né? Eu falo também, graças a Deus, nós temos condições, né? Então, eu pago um convênio médico, né? Então, eu fiz todo o meu tratamento pelo convênio médico. Né? Então, eu fico imaginando as pessoas que não têm. Sim. Né? O tempo que tem que ficar esperando tudo isso acontecer. Né? E essa força que eu falo, né? Às vezes as pessoas que estão assistindo estão passando por isso e aí falam assim, é fácil, né? Ela conseguiu fazer tudo em 7 meses, né? Eu posso dizer que assim a força vai ter que ser maior, mas você tem que resistir a isso, né? Pensa nas coisas boas da sua vida, né? Porque é o desejo de viver, sim, né? Sim, total. Sendo com convênio, sem convênio, particular, o sofrimento é o mesmo, né? Mas a força vai ter uma certa intensidade, né? Então, é isso que eu falo, assim, a força e a fé, sempre, força e fé, né? E muito amor, porque muito amor, né, isso é uma coisa que a Cláudia? gente aprende muito, Lu, né? A gente tem uma amiga em comum, a Sandra Teschner, e durante todo o tempo do meu câncer, eu via a Sandra falar. Ela é uma especialista em felicidade, né? E ela falava, né, que a maior alegria dela era a doação, né? A doação com amor, né? E eu aprendi isso tanto com ela, gente, né? O se doar com amor, né? Não é só com dinheiro, né? Então,
Eu acho que isso traz muita felicidade. Fazer o bem sem olhar a quem, né? Isso aí. E é um exercício, né, Cláudia? Sim. É um exercício, porque nessa rotina, nessa vida louca que a gente leva, a gente mal tem tempo de ver um pôr do sol, né, de perceber o próximo. Sim. E também. Pode ser na janela de casa. Da não janela precisa ser na de viagem, casa, né? exato. Não precisa com ser num certeza. barco, não precisa ser num avião. Não. Né? É só abrir a tua janela ali, olhar aquele pôr do sol, né? Exato. Indo embora, aquele sol indo embora, fazer colocar para dentro de você a gratidão, né? O amor, né? Então, eu acho que são nas pequenas coisas, gente. É as pequenas coisas que faz a gente enriquecer a alma, sabe? Sim, eu tenho certeza disso. Claudinha, e nossa, a gente fica até emocionada, né? Porque eu fico me colocando assim eu acho que é uma coisa muito muito forte realmente, mas um bate-papo muito importante, porque com certeza tem muitas mulheres nos assistindo, né? Sim. Mulheres passando por isso, a importância da prevenção, né, Cláudia? Total. Que é fundamental, independente da idade, independente da condição socioeconômica, né? Essa consciência, sem preconceito, né? Falar sobre o câncer de mama é fundamental. Sim, né? o Outubro Rosa veio aí na década de 90, se eu não me engano, e eu acho que essa conscientização é tão importante, né? E ela trouxe essa conscientização de fato, né? Hoje grandes, pequenas, médias empresas, comércio, né? Se comovem com o Outubro Rosa, o Novembro Azul, né? Então eu acho isso fantástico, sabe? Assim, é uma forma de a gente estar ali gritando, né? Gente, se cuide, né? Olha, a prevenção ela é super importante, né? E não só a prevenção da mama, né? Sim. Mas de todos os tipos de prevenção, né? Pelo menos ir ao médico uma vez por ano, né? Fazer um check-up geral, né? Olhar para você. Exato, independente de estar sentindo alguma coisa diferente ou não. Sim, autoexame, né? Quer dizer, o que me fez ir em outubro foi o toque. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. Né? Você lá no chuveiro mesmo. Uma curiosidade, né? Cláudia, você tinha o hábito de se tocar, de fazer o toque do autoexame, ou não? Ou foi por acaso que você se encostou e percebeu? Não, Lu, na verdade, assim, eu sempre tive problemas hormonais desde a adolescência. Então, eu sempre tinha displasia, cisto, né? Nódulos. E aí eu sempre tive a curiosidade de apalpar e sentir. ver como que estava. Olha a importância disso, não? Sim. Só que, olha como são as coisas, né? Nesse dia que eu apalpei e senti, eu falei, não é nada. Né? Quantas outras vezes, né? Eu apalpava e falava, nossa, será que é alguma coisa? Médico, será que é alguma coisa? E justamente nessa, não deve ser nada, né? Então, na verdade, assim, eu acho que o autoexame é o primeiro contato, né? É o primeiro contato que você tem com a possível doença, né? Então, a importância de se tocar, né? Sim. De se conhecer. Sim. Eu acho que é isso. O importante é isso na mulher, né? É essa coisa do olhar para você, né? O autoexame é isso. O autoexame é isso. E é o que eu estava dizendo agora há pouco. A gente vive numa correria tão grande que muitas vezes a gente não se percebe, não se sente, não se permite, né? Verdade. E vai passando. E a hora que a coisa acontece, opa, peraí, o que está havendo, né? Será que eu tenho alguma culpa? Mas será que esse sentimento de será que eu tenho alguma culpa não é real? Será que a gente não tem mesmo, né? Aquela culpa de não se perceber. É isso aí, né? De olhar para o horizonte meio que sem rumo, não é? Porque a gente entra numa vibe. Verdade. Eu costumo, né, sempre assim, tentar
tirar o melhor de todos os momentos, né? Na pandemia não foi diferente. Quando ela chegou, eu falei, gente, isso aqui é para deixar a gente melhor. Porque a gente estava vivendo, Verdade. né, um momento muito maluco, onde você estava no automático total. Verdade. Mas fora esse momento de pandemia, às vezes a gente se encontra, a gente entra nisso, né? Você vê, não faz tanto tempo que a pandemia passou e a gente já está de novo numa pegada gigante. Né? Então, essa consciência, essa culpa que eu acho que a gente tem que, né, deixar de ter a partir do momento que a gente percebe a realidade disso viver tudo. O hoje, né, Lu? É viver o hoje, né? A gente se preocupa muito com o amanhã, né? Mas a gente tem que pensar que para ter um amanhã, né, a gente precisa passar pelo hoje. Não tem jeito. Então, eu acho que o viver o hoje é o mais importante. Sim. A pandemia também mostrou isso, né? Não é só pacientes oncológicos que levam, né, que dão essa relevância maior, Sim. né? Eu acho que a pandemia acabou mostrando isso para a gente, né? O viver hoje, né, com responsabilidade, Sim. né? Mas viver hoje. Viver hoje com muito amor, né, Cláudia? Verdade, com muito eu acho amor. Que o amor é o principal essência, tempero, né, da vida. Com certeza, não é? Com certeza. E é o que mais está faltando no mundo, E é o que né? mais está faltando. Infelizmente, é o que a gente está passando aí, né? Eu acho que a gente ainda tem muito para aprender. Muito. Muito, né? E agora, conta um pouquinho do seu trabalho. Você disse que, durante todo esse momento, você não parou de trabalhar. Não. Mas como é que foi isso? Bom, Lu, Porque, assim, gente, a Cláudia, ela é a cabeça, ela é uma super empresária e ela dá conta de muita, muita coisa. É uma mega empresa. E como é que foi isso com os funcionários, com o seu dia a dia? Eu posso dizer que eu ressignifiquei também. Também, né? Também. Então, assim, eu sempre fui muito, muito, muito centralizadora, né? E com essa certa distância, porque antes da pandemia eu me distanciei, eu tive que fazer home office, né? Eu comecei a perceber que nem tudo eu precisava estar lá, né? Nem sempre eu precisava estar na empresa, nem sempre eu precisava estar com a minha assinatura, o meu visto, né? E aí assim, o que foi acontecendo foi isso, eu fui me ressignificando. Então, assim, chamei todo mundo, né? Fiz bati uma conversa, conversamos legal, assim, e eu fiz uma célula de líderes, né? Então, eu coloquei em cada área, eu coloquei um líder. Em cada setor da sua empresa. Em cada setor, né? Então, eu meio que mudei todo o organograma da empresa e acabei fazendo isso. Coloquei lideranças que eu sabia que eu podia contar naquele momento. Podia ficar um mês sem aparecer. Eu sabia que aquele grupo, né? Eu sei que aquele grupo pode dar conta, né? E já davam. Você vê como são as coisas, né? A gente é muito centralizador. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho essas pessoas ainda comigo, né? E aprendi a lidar com isso. Então, o trabalho foi muito voltado para realmente fazer essa disrupção, né? Porque a gente sempre pensa, né, que tem que ter o chefe, o subordinado. E que somos insubstituíveis. Insubstituíveis, né? Verdade. Eu tenho muito isso. Eu acho que eu tenho que fazer. Eu tenho uma dificuldade enorme, né? Às vezes as pessoas me veem assim e falam, nossa, como dá conta de tanta coisa? Mas é sofrido, porque dar conta de tanta coisa para quem é muito centralizador é muito difícil, né, Cláudia? Verdade. É muito difícil. E essas histórias são importantíssimas de serem ouvidas, porque é a grande realidade, né? Sim. Nada é... tudo é único e nada é insubstituível. A verdade essa. Com certeza. Né? A gente se adapta, a gente se ajusta, normalmente para melhor. Né? Eu antes de ter o câncer, eu estava dando
Eu gosto muito de dar palestra na empresa, então eu falava muito sobre quem é administrador entende um pouquinho de VUCA, BANI, né? Então o VUCA nada mais é do que o mundo que a gente está vivendo hoje, essa coisa muito louca, né? Vulnerável, né? E aí eu falava para eles, né, que não pode ser centralizador, que tem que ter agilidade nas informações, nas decisões, e tem que ser rápido. Então, assim, eu achava que só eu sabia, né? É a coisa da Mulher Maravilha, né? Não, calma aí que eu vou botar roupa lá e vou voar, né? Na verdade, não é nada disso, né? A gente se faz de Mulher Maravilha, né? Mas dentro da gente nós somos tão frágeis, né? E é tão importante essa Mulher Maravilha tirar a capa, né? Com certeza. Eu acho que é um peso que, às vezes, a gente carrega sem a menor necessidade, né, Claudinha? E nós nos colocamos, né? Com certeza. Nós nos colocamos. Isso é o pior, ninguém coloca na Não, gente. É nós que nos colocamos. Exato. Nós nos colocamos e acho que a partir do momento que a gente se coloca essa capa, as pessoas que estão ao redor começam a nos enxergar dessa forma, né? Então, existe também uma expectativa muito forte de como é que vai ser, né? Sim. Como é que ela vai dar conta disso agora? E eu via isso em cada rostinho dos meus funcionários, né? Era aquela coisa assim, nossa, como é que vai ser agora, Sim. né? E na verdade eu mostrei para eles, né? A empresa são eles, né? E deu muito certo, deu muito certo. Sou muito, muito, muito grata a eles. Olha, que coisa mais linda, né? É verdade. E assim, não só família, funcionário, né? Eu acho assim os amigos, né? E você sempre teve uma alegria de viver, né? Uma coisa impressionante. E durante todo o período, a gente sempre viu isso em você, Cláudia. Eu continuo. Né? Sim, gente. Olha, eu vou contar para vocês, assim, a dancinha do TikTok. O negócio é bom. Sempre, sempre. Muita festa. E vou dizer, quando eu estava em tratamento, uma das coisas que eu fazia muito, e quem me ensinou isso foi a Valquíria, uma amiga minha também, uma grande amiga, a irmã do Edson, Sim. Que também é um grande amigo nosso. E ela falou para mim assim, Cláudia, quando você estiver triste, sabe o que você faz? Põe uma música. Põe uma música, pega seu cachorrinho e dança com ele. Dança muito. E você fazia isso, Cláudia? Fazia. E, assim, lembrava dela com muito carinho, né? Porque ela não está mais entre nós. Sim. Mas, assim, para vocês verem como o câncer ensina, né? Ela também tinha câncer, né? Então, ela me ensinou tanta coisa, né? E você vai aprendendo e vai repassando isso, né? Então, eu acho que esse professor chamado câncer, ele vem para isso, para fazer depois você ensinar outras mulheres, sabe? Outras pessoas. Sim. Nós temos um grupo, inclusive eu tenho até no WhatsApp o grupo da rádio, né? Então, que grupo é esse? Conta pra gente. Esse grupo eu não conheço ainda, gente. Então, não, porque eu fazia radioterapia. Sim. E aí a gente tinha um grupo da radioterapia, porque todo dia você tinha que fazer a rádio, no mesmo horário. Então, sempre tinha aquele grupinho, né? E a gente batia papo e tal. E assim, quando não aparecia uma, porque ela não veio. E a gente mandava o WhatsApp e fazia a pessoa vir, porque a rádio também não é fácil. Então, a gente viu muito das pessoas do grupo desistir, né? Então, muitas desistiam, porque dói. E tem isso de desistir? Sim, tem. Sim, Lu, infelizmente. Então, assim, a gente tentava fazer com que essas pessoas voltassem para o tratamento, né? Mas umas não conseguiram. Daquele grupo, algumas não conseguiram, né? Mas era muito bom a gente saber que aquele momento tinha alguém ali que você não sabia quem era. Eu só sabia o nome, gente, né? Estava preocupada com você, Sim. né? Então, e aí, você está vindo hoje? Que horas que você vai vir, né? Eu fui de manhã porque eu tinha que ir à tarde no médico. Que bom. Então, esse tipo de cuidado, de preocupação, de cuidado, gente, olha, é o que vai dando, é a vitamina da força, eu acho. É a vitamina da força, né? É ela que faz a gente ir para frente e falar, não posso desistir.
né? E os amigos, né? Então, assim, os amigos chamavam para sair e eu adorava, porque aí eu botava aqueles lenços, assim, e aí tinha que combinar o lenço com a roupa, com o batom, com a sombra. E eu me divertia. Naquele momentinho ali, né, era um momento de diversão. Sim. Né? Alguns dias, não. Não, né? Alguns dias, assim, eu tinha vontade, eu colocava, e aí eu virava para o Sérgio e falava, não vamos. Porque era uma coisa minha, era o meu eu que dizia que não dava para ir. Então, aí eu tirava tudo, tal, porque eu não me sentia bem, não me sentia bonita, então aquilo dentro de mim não... Né? Que eu acho que é uma coisa muito legal. E muito né? Importante, né? Se respeitar. Sim, né? sim. A gente tem que saber falar o sim e o não, né? Para nós mesmas, né? Não é só para os outros. Então, várias vezes aconteceu também de não conseguir ir. Né? Mas, na maioria, né, eu fui. Tava lá, linda, e as linda. amigas, assim, sempre com maior apoio e falando que eu estava linda. Né? E isso, assim, deixa a gente muito, muito, muito forte. Muito forte. É o tempero do amor, né? Sim. A importância do amor aí. Sim, sim. Ai, total. Cláudia, que delícia. Quanta história boa, né? Tenho certeza que, nossa, que vai ajudar muita gente, muitas mulheres aí, né? Que estão passando por isso e que não estão passando e que talvez nunca passem, mas que todas nós tenhamos a consciência, né? Da necessidade da prevenção. Sim, da Lu. importância da prevenção, que esse Outubro Rosa, assim, realmente faça diferença. Com certeza, né? Lu. E dizer para as mulheres, né, que estão passando por isso, né, e que muitas vezes, porque assim, eu só estou contando coisas boas que aconteceram comigo e sou muito grata a isso, né? Mas nem sempre é assim. Eu sei que não é assim, né? Então, só para você ter uma ideia, Lu, a maioria das mulheres que têm o câncer de mama, eu não vou lembrar da porcentagem agora, mas é uma porcentagem relevante, os maridos se afastam, né, se divorciam, até porque o tratamento não é fácil, né? Então os homens acabam deixando as mulheres. Meu Deus, né? que coisa maluca, não? Então, amigos, né? Eu tive algumas pessoas, né, que eu achava que era amigo, né? E nessa época se afastaram, né? Então isso acontece, sim, gente. Mas eu posso dizer para vocês, tem tantas outras pessoas que podem te ajudar, né? Então procure ajuda no próprio Facebook, no Instagram. Existem grupos de ajuda de pessoas oncológicas, né? Eu participo de alguns e assim é muito bom. É muito bom, porque tem hora que você está com aquela dorzinha, aí você vai lá, aí a pessoa coloca, nossa, porque hoje eu acordei com a dorzinha assim, assim, aí você fala, nossa, né, é minha companheirinha de dor. Né? Então, assim, a gente começa a conversar e aí uma entende a outra. Então, nunca... Esse conforto emocional é muito importante. Nunca num tratamento fique sozinha, né? Ou se mantenha sozinha. Né? Mesmo que você não tenha familiares, não tenha amigos, não tenha... Gente, existem pessoas com amor para ajudar, né? Eu também me coloco à disposição de qualquer pessoa para isso. Que importante, né? O emocional é... Total, é fundamental. Sem ele, Claudinha? você não passa. Sim. E eu percebi isso nessas pessoas que desistiram. Né? O emocional fez elas desistirem. Né? É muito triste, gente. É muito triste ver um fim sem o final, né? As pessoas desistem, né? Não seja uma dessas pessoas, né? Sim, gente. Olha, é muito aprendizado, né? Total. Muito aprendizado. E olha que eu sou amiga dessa mulher há muito tempo, mas esse papo assim, acho que nós não tínhamos tido ainda. Né? Muito obrigada por compartilhar tanta informação, de compartilhar tanta coisa íntima, né? Uma história tão sua. Por mais que a gente tenha vivido com você nesse momento, são muitos detalhes ali que ficaram guardadinhos no fundo do seu coração. Sim, e Lu. que só você viveu e só você sabe a grandeza de tudo isso. Né? Muito obrigada mesmo. Eu que tenho que agradecer
A minha dentista, na época da minha químio, né? Minhas aftas, as minhas bolinhas, né? Gente, que cuidado. Que cuidado dessa minha amiga, meu né? Deus. Foi muito bom, Amém. né? O próprio oncologista falava, nossa, como tá bem tratada, como, né? Porque eu não tinha, ela não deixava. Quando eu falava, eu ligava para ela, Lu, tá começando. Ela já vinha, já fazia um tratamento. Então, mas você sabe, Cláudia, que eu acho que essa consciência é muito importante, né? E as pessoas, na verdade, elas não são informadas. Eu acabo atendendo muitos pacientes muitas mulheres Sim. que passaram por tratamentos de câncer de mama e de outros cânceres, né? Porque não é só o de mama. E sempre tem um efeito ali na cavidade oral e a gente nota que não tem essa informação, que muitas vezes, quando elas vão relatar, quando elas nos procuram, já está tudo muito complicado. E o segredo realmente é esse, é você estar atenta, né? E não deixa instalar. Surgiu, e isso é consciência. Prevenção, conhecimento, informação, né? Sim, sim. Então, isso eu acho que é algo que agora, nesse Outubro Rosa, é um movimento que a gente tem que fazer, né? Um movimento de conscientização mesmo, conscientização antes e durante o processo. Verdade. Em todos os sentidos, né? O tratamento, ele requer dessas prevenções, né? Então, enquanto você está fazendo a químio, a rádio, você precisa passar por uma dermatologista. Sim. Porque a rádio... Queima muito. Queima, e além de queimar, ela é cancerígena. Sim. Né? Então, aconteceu de ter a rádio e a pessoa... Ter uma necrose, ter um câncer. Ter o câncer voltado devido à rádio, né? Eu não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas eu tenho câncer de tireoide devido ao câncer de mama. A rádio. A rádio, né? Então, assim, e fui descobrir com prevenção também. Sim. Por quê? Porque aí, quando você termina a rádio, você passa por vamos dizer assim, toda a prevenção do corpo, por cintilografia, por tomografias, né, para verificar cada órgão, para ver o que ali aconteceu, né? Então, depois de um ano, eu acabei sabendo que eu estava com câncer de tireoide, que é um câncer que eu falo que é um câncer mais tranquilo, porque ele é encapsulado, né? Ele não sai daqui. Está quietinho. Está quietinho. De 6 em 6 meses eu faço exame para saber o tamanho. Graças a Deus, são 3 anos que ele não sai do tamanho, né? Então, ele é muito, muito, muito pequeno. Então, assim, é prevenção, né? Então, não é só cuidar da mama. Não. É o todo. É o todo, é o antes e o durante e o depois, né, Cláudia? Aí, né? Você tem que ver pulmão, você tem que ver ossos, né? Então, enfim, você tem que ser ativa e comentar sempre com o oncologista, comentar sempre com o seu médico, porque eu sei também que, né, não são todas as pessoas que têm e buscar informações, essa informação, né? Com certeza. E buscar. Com certeza. Ai, Cláudia, que delícia. Mas espera aí que não acabou não, gente. Agora nós vamos para o nosso famoso ping-pong. Ai, meu Deus do céu. Esse ping-pong. Claudinha, nos diga um filme. A Culpa é das Estrelas. Eu acho que tem muito a ver. Que é lindo. Todo mundo ama aí, né? Tem tudo a ver com câncer, sim, né? Então, filme lindo. Foi um filme que eu assisti muito na minha época de tratamento mais intenso. Mais intenso. Sim. Uma música. Uma música. Essas assim que você botava para dançar com a Dolce & Gabbana? Olha, eu gosto muito das músicas do Andrea Bocelli. Ai, eu também. Viverei. Viverei. Lindo, lindo, lindo. Um sonho, Cláudia. Um sonho. Ai, viajar o mundo, gente. Amo viajar. Você já está realizando esse sonho faz tempo, né, amiga? Faz tempo, é bom demais. Cláudia, eu vou falar uma frase e você completa, tá bom? Eu nunca mais vou...
que eu nunca mais vou desistir do amor. Seja para o inimigo, seja para o amigo, seja para quem for, né? O amor, eu nunca mais vou desistir dele. Ele é maravilhoso. É fundamental. Fundamental. É o nosso tempero, acho que nosso principal, né, Cláudia? Sim. Nosso principal. Bom, quero agradecer imensamente, viu, a sua presença aqui. Foi uma delícia, foi um papo muito, muito, muito especial. Eu que agradeço. Amo você. Também te amo. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Lu. Obrigada a todos, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho da minha história, né? E dizer que estou aberta para compartilhar sempre. Muito obrigada. E para vocês que nos assistiram, não se esqueçam de assinar o nosso canal, de curtir e apertar o sininho para receber as notificações. E nos veremos na próxima quinta-feira, às 19 horas. Um grande beijo. Beijo. Ai, que delícia! Muito obrigada. Imagina, Lu, e dá para ficar aqui, né? Cláudia, mas você tornou esse momento leve. Eu imagino... Lu, foi leve. Eu acho que o meu tratamento foi leve. Foi mais fácil, assim, né? Eu acredito, eu imagino, assim, que tenha sido doído, né? Mas a importância desse papo hoje foi enorme. E a forma como você compartilhou essa história. Porque é importante isso, né? Eu me preocupo aliviar muito. Um pouco esse sofrimento. Sim.